Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never... Oi gente, começando mais um vlog aqui pro canal, desta vez pro nosso projeto de Vlog King, né, lógico. E preciso dizer que, como sempre, o livro chegou e Caroline já pegou o livro pra ler. Dessa vez vocês vão me acompanhar com o livro Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 2, né? O vlog anterior foi sobre o volume 1, e aí agora a Cia me encaminhou o volume 2, que é basicamente a sequência daquele primeiro volume. Esse livro aqui ele foi lançado originalmente em 1993, e ele foi lançado numa versão única, né, lá nos Estados Unidos, fora do Brasil. Só que aqui a Cia decidiu que eles iriam dividir esse livro em dois para não ficar um grande calhamaço. Então aqui no Brasil a gente tem o volume 1 e tem esse daqui que é o volume 2. Eu não peguei o volume 1 porque eu esqueci. E, gente, já comecei a ler este livro, tá? Hoje é dia 15/4 e ele chegou pra mim aqui em casa essa semana. E daí, terça-feira ele chegou, eu comecei a ler ele no dia seguinte, na quarta-feira. E não comecei o vlog, né, literalmente. Daí eu fui lendo. Quando eu percebi, já estava na página 182 e não tinha começado o vlog. Então, estou começando, dando início a este vlog. E espero que vocês não me matem, porque essa introdução vai ser um pouquinho mais longa, assim, porque eu já tenho algumas coisas pra comentar com vocês em relação a este livro aqui. Bom, gente, aparentemente parece que este livro aqui está sendo um pouco mais empolgante do que o anterior, né? Quem viu o vlog número 4 do projeto Vlog King sabe que eu não tive uma boa experiência com o volume 1. E esse daqui, então, é o volume 2. E já tô, assim, um pouco mais empolgada pra ler ele. Pelo menos de início aqui no começo desse vlog. Estou gostando, já li 3 contos dele. Vou comentar um pouquinho com vocês sobre o conto que se chama Meu Cavalinho Bonito. Tem uma parte nesse conto aqui que tem uma reflexão, porque eu sou Caroline, né? Eu sou cariana, então tudo eu quero tirar reflexão, tipo, coisas da vida, blá 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 blá. E tem uma parte que ele diz a seguinte coisa: mas tem que se lembrar que você não é dono do tempo, é o tempo que é dono de você. Ele vai junto do seu lado na mesma velocidade a cada segundo de cada dia. É sobre isso, cara. Às vezes a gente acha que tem controle sobre o tempo que a gente tem aqui no mundo, sabe? E a gente esquece que, na verdade, quem controla tudo é o tempo, né? Já tem 24 horas e a gente não consegue fazer tudo em 24 horas. A gente queria que o dia tivesse 48 horas, às vezes. E às vezes a gente queria que o dia tivesse apenas 2 horas, que é aqueles dias, assim, que tá uma bosta, né? Então eu fiquei me fazendo essa reflexão, né? De como a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo aqui na Terra, quando, na verdade, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. E a gente esquece que a gente precisa aproveitar esse tempo indeterminado que a gente não sabe quanto que é. Esse conto, na verdade, é sobre um avô que vai contando algumas coisas pro seu neto, né? E eu gostei muito porque ele é realmente um conto que vai falar sobre o tempo, sabe? Sobre essa coisa maluca que é o tempo. E aí, no final do conto, ele encerra dessa forma, olha: e Clive nunca esqueceu o nome, que era tempo, e a cor, que era nenhuma, e a aparência, que não era feia nem linda, mas apenas bonita. Nem se esqueceu de sua natureza, que era malvada, ou do que seu avô dissera no caminho para baixo, palavras quase jogadas fora, perdidas no vento. Ter um cavalinho para montar era melhor do que não ter cavalinho algum, não importava qual fosse o estado de espírito. Então, tudo isso para falar do tempo, que é uma coisa, né, que a gente não consegue explicar. E basicamente eu fiquei pensando em quantas vezes eu desperdicei meu tempo fazendo coisas que eu não queria fazer, ou estando em lugares que eu não queria estar, e aquele tempo não vai voltar. Vamos fingir que nada aconteceu. E também tem outro conto que me chamou a atenção aqui nesse livro, que foi o conto que se chama As Pessoas das 10 Horas. Nesse conto, basicamente, é um conto bem louco, eu confesso pra vocês, mas ele vai falar sobre pessoas morcego. Mas são pessoas morcegos, sabe? E pessoas normais que veem essas pessoas morcegos. Tipo, nem todo mundo consegue ver essas pessoas morcegos, sabe? Mas, aparentemente, quem fuma
aqui nesse conto tem mais propensão a ver essas pessoas, tipo os Illuminati, sabe? E daí tem uma coisa aqui que, cara, é muito verdade, eu sempre acreditei nisso, tá? Então, assim, é muito, muito, muito eu na vida tentando explicar às pessoas más deste mundo, que habitam este mundo, porque a gente sabe que nem todo mundo que habita o mundo é uma pessoa boa, né? E ele diz a seguinte coisa: época em que cheguei à conclusão de que o céu era um conto de fadas e o inferno eram as pessoas. Cara, quando eu li isso aqui, eu fiquei, meu Deus, King, meu Deus, eu queria tanto abraçar você, cara. Sério, é muito isso. Eu fico realmente, assim, me perguntando às vezes o quanto as pessoas são o inferno, na verdade. Porque, sei lá, gente, serial killers, assassinos. Tem gente que é realmente... Você não precisa ir para o inferno para conhecer o inferno. Então eu fico me fazendo várias reflexões quando o King joga essas frases reflexivas, sabe? Essas frases pá, assim, na sua cara. Então, basicamente, é assim que eu fico. Eu fico, tipo, querendo abraçar ele, mas ao mesmo tempo pensando que ia ser diferente, enfim. Tô gostando bastante de fazer essa leitura, espero que eu continue gostando, espero que os contos melhorem mais. E é isso, gente, atualização desse começo de vlog. E aí vou começar esse conto aqui que se chama Crow Change. Mas basicamente é isso, espero que continue fluindo essa leitura aqui, vai dar certo, vai dar certo. I'm never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Oi, gente! Hoje é dia 25/4 e eu estou quase terminando de ler Pesadelos e Paisagens Noturnas. E venho então atualizar este vlog aqui pra vocês, né? Pra dizer mais ou menos o que eu tô achando. Mas já de início eu vou dizer que esse livro tá sendo muito melhor do que o primeiro livro, que é o Pesadelos e Paisagens Noturnas volume 1, né? Tá sendo muito melhor. Pra quem viu o último Vlog King, eu não tive uma experiência muito boa com aquele primeiro livro, porque eu achei os contos um pouco desinteressantes, mas esses contos aqui desse segundo volume tá sendo bem mais interessante, bem mais legal de acompanhar. Então eu tô gostando bem mais de acompanhar esse volume aqui, porque esse livro está, digamos que, tendo contos muito melhores do que no volume anterior. Tem um conto aqui, gente, que vai falar sobre agressão contra a mulher. E aqui nesse conto a gente tem... Eu não vou lembrar agora o nome do conto, mas aqui nesse conto a gente vai ter uma mulher que ela é agredida constantemente pelo parceiro dela. Se eu não me engano, são 4 ou 5 filhos que ela tem. E esses filhos moram com ela, né? E com o parceiro dela, enfim. Esses filhos não são filhos desse marido dela, né, do parceiro atual. Então esse parceiro é padrasto das crianças, né, e as crianças percebem essa agressão, percebem esse clima tenso dentro da casa entre a mãe deles e o padrasto, e é uma coisa bem difícil de você acompanhar, mas algumas coisas estranhas começam a acontecer dentro da casa onde eles moram, né, e daí um dos filhos descobre que vai acontecer uma coisa com essa casa dentro de alguns dias, de algumas horas, de alguns segundos. Então, tipo assim, ele tem todas as informações, e daí quando ele descobre que vai acontecer algo dentro dessa casa, ele bola todo um plano para que o padrasto esteja dentro da casa quando isso acontecer, e além disso ele bola um outro plano para que a mãe dele saia da casa, porque literalmente essa mulher vive num cárcere privado, ela vive tendo enxaquecas, né, mas a gente sabe que sempre que ela tem enxaquecas, geralmente é porque ela levou uma surra, ela apanhou,
e etc. E os filhos dela também sabem disso, então ela não sai de casa, ela é uma mulher bem assim, antissocial, retraída, ela não gosta de realmente assim ter contato com outras pessoas. Então, é bem difícil de tirar ela de dentro dessa casa, né? E aqui nesse conto, o King mostra pra gente como os filhos são capazes de fazer coisas absurdas pela liberdade das suas mães. Só que aqui é de forma completamente bizarra, porque no final, assim, eu gostei do final, achei um final super merecido pro padrasto abusivo, só que é um final muito surreal, sabe? Você não imagina que aquilo vai acontecer e você de fato não imagina que isso possa vir a acontecer, porque tem elementos sobrenaturais dentro desse conto. Foi um conto que eu gostei muito de fazer a leitura, foi um conto que me prendeu enquanto eu lia, sabe? Eu queria saber o que ia acontecer. Como vocês já sabem, o King ele vive colocando referências dentro dos seus livros, e nesse livro de conto aqui não seria diferente. A gente tem uma referência aqui em um desses contos sobre a prisão de Shan, que é uma prisão que a gente conhece no outro livro de contos dele, que é o Quatro Estações. Porque tem um conto dentro desse livro de Quatro Estações que se passa dentro de uma prisão, e aqui ele faz referência a essa prisão. E, gente, vocês sabem que eu sou muito apaixonada por referências e autores que fazem referências, então eu super, tipo, quando eu li, assim, a referência, eu falei, mano, eu não acredito. A referência da prisão, sabe? Quando você se sente identificada, você se identifica com aquilo, você consegue perceber a referência, é incrível. E teve uma frase também referente à agressão contra a mulher nesse livro que eu queria que vocês refletissem comigo. Diz o seguinte: um homem que bate na mulher é uma abominação. Uma mulher que permite é uma abominação e uma interrogação. Então, gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei, é isso, King, você definiu, é exatamente isso, porque eu não consigo ver um cara que bate na mulher como se não outra coisa que não uma abominação, uma aberração, um escroto, filho da puta, e é isso, entendeu? E uma mulher que aceita isso também é uma abominação, sabe? E além de tudo, é um ponto de interrogação, porque você literalmente não sabe o que faz ela continuar naquela situação que ela se encontra, sabe? Continuar vivendo aquela vida, continuar sendo agredida, continuar vivendo dentro desse relacionamento. Então é uma coisa que você literalmente não sabe o que se passa na cabeça dessa mulher, sabe? E eu acho que a gente nunca vai saber, a não ser que a gente passe por uma situação dessa, porque realmente não tem como você julgar uma mulher que continua dentro de um relacionamento desse, mas também não tem como você defender uma mulher que continua dentro de um relacionamento desse, sabe? Então é uma coisa muito complicada, mas é exatamente isso aqui que eu penso é a definição de homens que batem em mulheres e também de mulheres que permitem ser agredidas, sabe? E uma última coisa que eu queria comentar com vocês é que o King, ele faz referência, gente, a Oscar Wilde aqui nesse livro. E ele faz referência a Dorian Gray. Cara, tudo na minha carreira. Vocês sabem que eu sou apaixonada por O Retrato de Dorian Gray e eu preciso ler mais coisas de Oscar Wilde, porque eu literalmente fiquei impactada com O Retrato de Dorian Gray. E quando o King faz referência a isso aqui, eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, avisa que é ele. Porque, sinceramente, não tem como não amar o senhor Stephen King. Não tem como, cara. Enfim, gente, eu tô gostando muito de fazer essa leitura. Tô achando os contos bem mais interessantes do que do primeiro volume, graças a Deus. E assim, eu volto quando eu finalizar o livro, porque eu já tô na reta final. Falta o quê? Falta isso aqui pra eu terminar o livro. Tô na página 340 e eu tô adorando, enfim. Eu acho que são essas as atualizações do vlog. Eu volto quando eu terminar a leitura, porque daí eu dou um geralzão, assim, falando realmente o que eu achei, recomendando pra vocês ou não. Eu volto pra comentar com vocês a minha opinião final sobre esse segundo volume aqui de Pesadelos e Paisagens Noturnas do queridíssimo, maravilhoso Stephen King.
Oi, gente! Hoje é dia 27 de abril e ontem eu finalizei então a leitura de Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 2, e estou aqui para dar o meu cheque final, para falar o que eu realmente achei deste livro. E sim, eu já vou dizer que sim, este livro é muito melhor do que o primeiro volume, tá? O primeiro volume eu não tava achando interessante, eu não tava achando os contos muito instigantes, né? Não tava me dando vontade de ler o livro. Já com este livro aqui, foi totalmente o contrário. Eu acho que o King, ele deixou os melhores contos para o final. Então, nesse livro aqui, a gente tem contos muito melhores e, tipo, muito mais interessantes de acompanhar, muito mais instigantes de ler. São contos que realmente prendem a sua atenção. No caso, prendeu a minha, né? Não posso garantir que vai prender a sua, mas prendeu a atenção de Caroline, então é isso. Eu tenho algumas coisas pra comentar com vocês antes de finalizar este vlog em relação a este livro aqui. E eu só queria deixar mais uma vez claro neste vlog, assim como todos os outros vlogs de Vlog King, que eu amo as notas do King nos finais dos livros dele, sério. O livro que não tem notas do King no final me deixa muito triste, porque eu percebo que quando eu tô lendo as notas do King, parece que eu tô muito próxima dele, parece que ele é tipo meu avô contando como que ele criou aquele conto, ou como foi pra ele escrever aquela história. Então eu fico muito empolgada quando eu leio as notas do King nos finais dos livros. Com esse aqui não foi diferente, também tem nota no final do livro, e ele explica basicamente quase todos os contos que ele escreveu. E aqui ele coloca o nome do conto e, tipo, o que aconteceu pra ele ter escrito esse conto. E eu acho isso sensacional, porque parece que você entra na mente dele, sabe? E começa a pensar junto com ele, enquanto ele conta pra você como foi escrever esse conto pra ele. Então meio que você sabe o enredo das coisas que estavam acontecendo com ele e o que ele pensou enquanto ele escrevia aquele conto, sabe? Então é muito legal de acompanhar. Eu sou cadelinha e eu amo as notas do King, e é sobre isso. Eu amei que o King, aqui no meio das notas em que ele tá escrevendo pra gente, né, as notas do autor, ele manda a seguinte coisa, olha só o que ele diz. Depois de 20 anos escrevendo ficção comercial e de ser qualificado pelos críticos mais intelectuais como um picareta, a definição intelectual de um picareta parece ser um artista cujo trabalho é apreciado por um número excessivo de pessoas. Tapa na cara da sociedade, King. Fala mesmo. Tenho prazer em afirmar que na prática da arte, o processo, muitas vezes cansativo de escrever, reescrever e depois escrever de novo, é necessário para se produzir uma boa obra, e que o trabalho árduo é a única forma aceitável para aqueles de nós que têm algum talento, porém pouca ou nenhuma genialidade. Gente, sem condições, entendeu? Ele, tipo, literalmente deu um tapa nos críticos que falam mal da obra dele e literalmente falou que, tipo assim, não é só escrever, sabe? Tem todo um processo por trás da escrita. Não é só você chegar ali, sentar na sua cadeirinha, abrir o seu notebook e escrever, sabe? Você tem que escrever, você tem que reescrever, você tem que revisar, você tem que escrever de novo. Então é uma coisa, assim, um trabalho tão árduo quanto qualquer outro trabalho, sabe? E tem muita gente que menospreza o trabalho de escritor por achar que é algo muito fácil, sabe? Que é só sentar ali, escrever e pronto, acabou, e mandar pra editora, e o resto, o pessoal da editora que se vira. E não é sobre isso. Então, eu amei que ele, tipo, literalmente deu um tapa na cara das pessoas que falam que escritor não é profissão, ou que escritor é uma profissão fácil, ou que, sabe, qualquer coisa do gênero. Eu não posso dizer nada, porque o King já disse tudo. E tem outra coisa aqui, gente, nas notas, que eu achei muito legal, porque tem um conto aqui que se chama, não nesse livro, mas no volume anterior, que é o volume 1, que se chama O Cadillac de Dolan. E aí, nesse conto, ele conta que ele teve que pesquisar, tipo, coisas de manutenção de carros, coisas de manutenção de estrada, porque ele não fazia a menor ideia de como isso funcionava. E aí, o irmão dele, que entendia melhor do que ele sobre essa parte, explicou pra ele como é que funcionava manutenção de obras, manutenção de estrada, de rodovia, de carro, etc. E é muito legal que ele explica aqui a seguinte coisa. E explicou-me exatamente como fazer uma ligação direta nas máquinas grandes que nosso departamento de estradas de rodagem costuma deixar paradas nos diversos trechos de consertos nas rodovias. Essa informação era extremamente boa, um pouco boa demais, na verdade. Modifiquei-a apenas o suficiente
para que, se alguém tentar fazer segundo a receita do conto, nada aconteça. Ou seja, King pensando no bem-estar das pessoas, porque vai que um maluco, né, lê o conto e fala assim: vou fazer a mesma coisa que esse cara do conto fez, e aí tenta, tipo, recriar o conto na vida real, sabe? Então ele fez de uma maneira que ele já tava pensando nas possíveis consequências de uma pessoa biruta ler o livro e querer reproduzir isso na vida real. Então eu achei isso muito legal, né? Ele ter essa percepção aí de que existem pessoas malucas que leem os livros dele e que pode acontecer de algumas pessoas quererem recriar isso na vida real, sabe? Então eu achei isso muito maneiro. Eu adorei fazer essa leitura, foi uma experiência totalmente diferente do primeiro volume desse livro. Se fosse pra recomendar só um dos 2 volumes, eu recomendaria esse daqui. Mas eu acho que é de extrema importância você ler o primeiro volume pra você depois fazer essa leitura, porque você vai ter essa experiência, sabe? De perceber que naquele livro tem contos mais ruinzinhos e nesse daqui tem contos melhores, até porque nas notas o King fala sobre contos que aparecem lá no primeiro volume. Então, assim, não tem problema você ler esse livro e não ter lido o primeiro volume, você vai entender. Só que quando você chegar nas notas, se você é uma pessoa como eu que lê notas dos autores, você vai ficar meio perdido, assim, porque ele vai mencionar contos que aparecem no primeiro volume. Mas, assim, no geral, gente, eu achei incrível esse livro. Não foi, assim, um dos melhores livros de contos do King, eu confesso. Ele levou uma classificação de 3 estrelas e eu acho uma classificação boa. Foi a mesma classificação que eu dei pra Tripulação de Esqueletos, que também é outro livro de contos do King. E assim, gente, recomendo fortemente esse livro aqui, principalmente pros fãs de Stephen King. E é isso, então, eu vou finalizando o vlog por aqui. Lembrando que se você ficou interessado e quer comprar o seu exemplar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso, mas apoia o meu trabalho aqui na internet. Também considere se tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios que eu vou deixar aqui na descrição também por apenas R$ 4,99. Se você é novo e quer continuar acompanhando o canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que sair por aqui. Sai vídeo toda quinta-feira às 6 horas da tarde. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.